Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no Instagram. Olha só, para quem não sabe, meu nome é Bruno Sichella, eu sou um advogado com mais de 10 anos de carreira e estou aqui para te ensinar um pouquinho o que estes 10 anos fizeram por mim. Estou aqui para te trazer alguns atalhos para que você consiga alavancar a sua carreira, transformar ela do dia para a noite, e para isso eu vou te ensinar a utilizar as ferramentas de inteligência artificial, vou te ensinar a utilizar ferramentas digitais como um todo, vou te ensinar a utilizar o sistema do processo eletrônico, tá? E tantas outras dicas que eu tenho passado aqui neste canal. Se você não está sabendo, todas as terças e quintas, sempre às 8 horas da noite, eu faço uma live aqui para a gente conversar um pouquinho sobre esses temas. A gente já conversou aqui sobre o ChatGPT, a gente já conversou sobre o meu início de carreira e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre produtividade, tá bom? Mas antes de eu começar a conversar com vocês, eu preciso pedir desculpas. Na live de quinta-feira passada, eu tive um problema técnico no meu telefone e a live foi encerrada de forma inesperada. Mas hoje isso não vai acontecer. Eu já coloquei o telefone no silencioso, já conferi todas as informações sobre a internet e a gente não vai ter nenhum problema, tá bom? Então vamos lá. Olha só, pessoal. O que é produtividade? O que é ser produtivo para você? Será que verificar e-mails logo ao chegar no escritório é a melhor solução? Será que responder às inúmeras mensagens de WhatsApp que a gente recebe todos os dias é a melhor opção? Olha, sinto te dizer, mas de acordo com especialistas, essas duas informações que eu te trouxe aqui no começo, ou seja, responder e-mails e mensagens do WhatsApp, não é a melhor forma de se tornar mais produtivo no trabalho, tá bom? Essas duas formas são as formas de você se tornar mais improdutivo, tá bom? Por quê? Porque você vai perder um tempo essencial em tarefas que não são tão necessárias, tá bom? Não é à toa que no domingo eu fiz um post aqui, um stories, mostrando para vocês a minha organização semanal. Então eu mostrei para vocês ali a tela do sistema que a gente usa aqui no escritório e nele estava listado ali todos os compromissos que eu teria na segunda e na terça-feira, tá bom? Eu tenho por costume organizar a semana como um todo, mas nesse dia em específico estava acho que listado ali só os compromissos de segunda e terça. E olha, eu faço isso sempre domingo, entre 8 e 9 horas da noite. É um horário que eu já estou tranquilo, não tenho mais nada para fazer, então eu me dedico a programar como a minha semana vai começar. Por que que eu faço isso? Porque adotando essa prática, eu consigo chegar no escritório na segunda-feira, acessar o meu sistema e eu já sei de cara quais são as situações mais importantes que eu tenho que dar atenção logo no início. Por que logo no início? Porque é a hora que o nosso pico de produtividade está lá em cima, tá bom? Então é a hora que a gente tem a maior concentração. E daí, o que que eu faço? Eu faço primeiro aquelas tarefas mais importantes, aquelas mais urgentes, tá? Não interessa aqui se ela é complicada, se ela é fácil, interessa é o grau de urgência que eu tenho para essa atividade. Que é mais urgente, vem primeiro, tá bom? Mas veja, isso é a minha forma de trabalhar. Eu adotei começar por aquilo que é mais urgente. Os especialistas que tratam do assunto produtividade e procrastinação, eles dizem diferente, tá? Eles dizem o seguinte, que você deve começar por aquelas atividades que levam menos de 5 minutos. Então, se uma atividade leva menos de 5 minutos para ser feita, você deve começar por ela.
Faça logo tudo aquilo que leva menos de 5 minutos e aí sim você se concentra nas tarefas mais complexas. Por que eles dizem diferente? Por que eles dizem para você começar pelas atividades que levam menos de 5 minutos? Porque essas atividades vão ser concluídas de forma mais rápida e vão te dar a sensação de que você está tendo um dia muito produtivo. E isso te dá ânimo, te dá energia para continuar o seu dia realizando todas aquelas atividades que você precisa, tá? Por que eu não gosto de começar pelas atividades que levam menos de 5 minutos? Porque eu fico ansioso, isso é um problema meu, tá? Isso é uma questão minha. Eu fico preocupado, eu fico remoendo aquelas atividades que são urgentes e que eu não fiz ainda. Então, para mim, Bruno, funciona melhor começar por aquelas atividades que são mais urgentes, tá? Então, o que eu, Bruno, considero como mais urgentes? Considero começar pelas atividades que têm prazo. Então, se você me acompanha aí, você viu nos stories que a primeira atividade do dia era cumprir um prazo de um recurso, tá? Então, eu tenho, na verdade, tinha um prazo para um recurso na Justiça do Trabalho. Era um agravo de petição. E eu, na segunda-feira, já sabia que eu teria que começar o meu dia por ele. Já sabia que, ao chegar no escritório, teria que colocar o meu celular no silencioso e me concentrar ao extremo para realizar esta atividade. Só depois que eu terminei esse prazo, juntei a minha petição lá no processo eletrônico, dei baixa dessa atividade no sistema, é que aí eu parti para as outras atividades. Parti para ver os e-mails, verificar os outros prazos que porventura se iniciaram naquele dia, na segunda-feira, fui verificar as mensagens de WhatsApp e aí sim comecei a rotina do escritório, tá bom? Mas por quê? Porque para mim, Bruno, as atividades que são mais urgentes precisam ser feitas por primeiro, tá bom? Agora, se você é do time igual dos especialistas, que precisa ter um grande número de atividades concluídas para se sentir mais motivado para o seu trabalho, aí então comece pelas atividades que levam menos de 5 minutos, tá? Mas a gente está falando de faça atividade, faça atividade, faça atividade. Mas e para aqueles casos em que eu ainda não tenho esse discernimento de organizar a minha agenda, de descobrir aquilo que é mais importante, para onde eu devo começar, o que eu posso fazer? Bom, aí nesse caso, você pode utilizar aquela técnica Pomodoro, tá? Se escreve igual o tomate lá. A técnica Pomodoro funciona da seguinte maneira. Você vai pegar o seu celular e vai fazer um timer. Você vai se concentrar durante 15 minutos nas suas atividades e vai se dar 5 minutos de folga. Então, 15 minutos trabalhando, 5 minutos na pausa para o cafezinho. E assim você vai alternando as suas atividades. Não interessa se você está numa atividade que leva pouco tempo, numa atividade que leva muito tempo, ou em qualquer outra atividade que você esteja fazendo naquele dia. Se você usar a técnica Pomodoro, o que vai acontecer com o seu cérebro? Aos poucos, ele vai começar a se adaptar a ter momentos de concentração máxima e momentos de tranquilidade. Com o passar do tempo, você vai ver que o timer vai ser desnecessário, porque você vai pegar o costume de começar uma tarefa, terminar e aí sim ter um intervalo de descanso, entendeu? Estas são formas de se tornar mais produtivo no seu dia a dia. Então perceba, eu trago aqui para vocês dicas que aumentam a sua produtividade. Te ensino a utilizar ferramentas de inteligência artificial, te ensino a dominar o processo eletrônico e te ensino a utilizar as ferramentas que você tem disponíveis agora para que você consiga realizar tarefas de forma muito mais rápida. É essencial que você tome nota de todas essas dicas que eu estou te passando aqui e que você ponha elas em prática para que você consiga ver a produtividade aumentando pouco a pouco, tá bom? Não é do dia para a noite que você vai virar um mega workaholic, que você vai conseguir cumprir tudo que está na tua agenda em 5 ou 10 minutos. No começo, as coisas são mais difíceis.
Lembre-se, isso é uma questão de adaptação. É preciso que você crie uma rotina. O nosso cérebro tem a tendência a nos sabotar. Por quê? Porque ficar ocioso é mais interessante para o nosso cérebro do que manter picos de concentração. Por isso que você consegue facilmente ficar no Instagram ali rolando o feed horas e horas sem se enjoar dessa atividade. Mas às vezes não consegue passar 5 ou 10 minutos lendo um livro, lendo um processo, analisando uma tese ou construindo uma tese dentro dos seus processos. Por quê? É difícil para o cérebro se atentar aos picos de concentração. É normal do ser humano, é inerente aos seres humanos termos a procrastinar, tá bom? Então, para contornar isso, use essas dicas que eu estou te trazendo aqui hoje. A primeira delas é faça uma lista daquilo que é prioridade para você. Se você gosta do time dos especialistas, comece a sua lista e a concluir as atividades que você listar ali por aquelas que levam menos de 5 minutos. Se você é do time dos ansiosos, assim como eu, comece por aquilo que é mais urgente, que funciona para mim, ou então identifique dentro da sua lista aquilo que funciona melhor para você. Às vezes, para você, começar pelas tarefas mais urgentes não vai ser a melhor saída. Às vezes, para você, começar por aquelas atividades de média complexidade vão ser mais efetivas, né? Você vai conseguir construir melhor a sua rotina fazendo aquelas atividades de média complexidade. Aí vai de testes, tá bom? É sempre importante fazer testes. Tá. Então você já utilizou essas regras, já fez aí a sua lista daquilo que é mais importante, já identificou dentro da sua lista aquilo que é prioridade para você, você implementou essas regras no dia a dia. E daí, o que você vai fazer depois? Qual é o próximo passo? O que você deve fazer para manter esta produtividade em alta? Bom, aí, primeira coisa que você tem que fazer é me seguir nesse perfil para receber diariamente dicas para como aumentar a sua produtividade utilizando as inteligências artificiais e todas as inúmeras ferramentas que a gente tem disponíveis hoje que facilitam o nosso dia a dia. Então a gente já conversou aqui sobre o ChatGPT. Eu já te mostrei que você precisa, para utilizar o ChatGPT, mesmo na versão gratuita, você precisa trazer para ele inúmeros detalhes e inúmeros contextos daquele caso. Então não adianta você escrever ali, ChatGPT, faça uma defesa trabalhista para mim. Ele vai fazer algo genérico, algo que você vai precisar refazer quase que inteiro para poder aplicar no seu caso. Agora, se diferente disso você fala, ChatGPT, construa para mim uma defesa sobre negativa de vínculo de emprego na profissão X, por exemplo aqui, para a profissão de garçom, aonde este garçom não era contratado pela empresa, mas era um trabalhador freelancer, que fazia apenas taxas nos dias de terça, quinta e sábado. Perceba que neste meu prompt, né, nesse meu exemplo aqui, eu estou trazendo muito mais informações para o ChatGPT. Com isso, a resposta que ele vai me trazer tende a ser muito mais completa, porque eu trouxe mais elementos para ele. Então, se você vai utilizar o ChatGPT, seja para construir uma defesa, seja para analisar um documento, fazer um resumo, você precisa trazer para ele elementos, né, que tragam sustentação para as suas ideias. Lembre-se, a inteligência artificial ela é um super auxiliar com uma capacidade gigantesca, mas ela não mora dentro da sua cabeça. Você precisa trazer para ela pelo menos o mínimo daquilo que você quer que ela te traga como resposta. Senão, você vai utilizar o ChatGPT e vai se sentir frustrado. Por quê? Porque as respostas vão ser horríveis, tá? Não interessa se você, mesmo que você esteja utilizando a versão paga, que custa $20 por mês, mesmo nessa versão, e ela é bem mais completa, tá? As respostas são muito melhores, mas ainda assim, se você trouxer apenas informações rasas, sem dar contexto, sem trazer todos os elementos necessários, sinto muito, as respostas não vão te ajudar em praticamente nada.
E olha só, eu já trouxe, se não me falha a memória aqui, há umas 5 ou 6 publicações atrás, eu trouxe um passo a passo de um prompt para resumir uma sentença. Volte um pouquinho aí e confira lá. Se você quiser aquele prompt, comente que eu te mando o prompt lá para você poder testar no seu escritório. É um prompt simples, porém completo. Tá? Que quando você fornecer ao ChatGPT a sentença, ele vai te trazer um baita de um resumo com possibilidades de defesa, né, para você utilizar no recurso, com os pontos mais importantes e tudo isso em forma de tabela, tá? De fácil organização. Veja, eu fiz um prompt para você que vai te trazer informações em forma de tabela e com possíveis teses para recurso, mas ainda assim você vai precisar preencher alguns detalhes lá, tá? Volte então 6 publicações aí no meu feed e veja lá o videozinho com o passo a passo. Por que eu te trago isso? Porque essa é uma ferramenta muito útil no nosso dia a dia para que ele seja mais produtivo. Então você fez a lista, você identificou as tarefas, você cumpriu aquelas que eram prioridades e aí passou para as tarefas secundárias. Como se manter produtivo nas tarefas secundárias? Já te disse, o ChatGPT é uma ótima ferramenta. Ontem, se não me falha a memória, segunda-feira, eu trouxe aqui para você um vídeo de como você pode utilizar a inteligência artificial dentro do Word. Então, eu te mostrei ali que existe a aba Editor, que faz uma pontuação ali do seu documento, mostra onde existem erros de concordância, erros de gramática, se o seu texto faz sentido, se não faz, e ele te dá opções de como melhorar essa pontuação. E mostrei também que na aba Suplementos é possível que você instale um GPT dentro do seu Word que você vai poder utilizar como se fosse o ChatGPT, mas já dentro do seu aplicativo. Então você não vai precisar perder nenhum segundo da sua concentração. Você vai pegar o texto que você quer melhorar e colocar naquele GPT e ele vai te dar a resposta. Então, já te trouxe aí mais uma dica. Tá anotando? Olha só, essas lives aí tem muita coisa interessante. Então, você vai usar ali o GPT dentro do Word e vai poder ter mais produtividade realizando as suas tarefas do dia a dia. Então, o ChatGPT utilizando no navegador, você pode fazer isso, ou então usar dentro do Word. Tá, quais outras ferramentas podemos utilizar no nosso dia a dia para que a gente seja mais produtivo? Bom, aí vai depender daquilo que você está realizando no seu dia a dia. Por exemplo, eu já falei aqui que é uma obrigação de todo colega advogado ter um sistema de gerenciamento do seu escritório. Hoje no mercado existem inúmeras opções, tá? Dos mais variados preços. Desde aí de R$ 59,90 até perder de vista aí com CPJ e afins. Qual sistema é melhor? Olha, eu digo que não existe o melhor sistema. Existe aquele sistema que você se adapta melhor. E você precisa novamente testar, tudo bem? Com essa aí infinidade de sistemas existentes, é preciso que você teste 2, 3, 4, quantos possíveis, até que você encontre aquele que atenda às suas necessidades. Sabe o que eu procuro num sistema? Quando eu quero, né? Faz tempo que no escritório a gente não troca porque a gente se adaptou a um e está funcionando muito bem. Mas quando eu estava procurando um sistema, eu tinha uma lista de coisas que eu considerava essenciais para um sistema. A primeira delas era a geração de relatórios. Quanto mais completo o relatório, melhor é para tomar uma decisão estratégica. Então, eu procurava aqueles sistemas que geravam relatórios mais completos, de forma mais rápida e que tinham a possibilidade de enviar esses relatórios para o cliente. Quem me acompanha sabe que no meu início de carreira eu perdia horas só para fazer relatórios ali no Excel e no Word para poder mandar para os clientes. Então eu queria automatizar essa tarefa. Depois, além do envio de sistemas, eu procurava um sistema que fizesse um monitoramento automático de todos os processos ou então de nome de clientes que eu deixasse salvo ali e fizesse o cadastramento dessas informações
de forma prévia, já no banco de dados do próprio sistema, em que eu só precisasse fazer as correções necessárias depois. Então, eu não tinha mais trabalho de preencher relatório um a um, não tinha mais o trabalho de cadastrar todas as fases do processo, o sistema já faria isso por mim. E por terceiro, eu procurava um sistema que tivesse informações cadastrais do cliente de forma mais completa. O que é completo? Nome, endereço, telefone, e-mail, possibilidade de contato direto via sistema, envio de mensagem do WhatsApp de dentro do próprio sistema, todas essas informações. Por quê? Quando a informação está ao nosso alcance, quando ela é rápida, quando é fácil de você ter acesso a essas informações, é mais tranquilo de trabalhar. Então você consegue realizar as suas atividades de forma mais rápida. Então, olha quanta dica de produtividade eu já te trouxe hoje. E olha que a gente só tem aí 20 minutos de live e eu já te trouxe, se não me falha a memória, mais de 6 dicas de produtividade. Então, perceba que os nossos encontros de terça e quinta, sempre às 8 horas aqui no Instagram, servem para te mostrar, colega advogado, que existe um mundo de possibilidades dentro do uso das inteligências artificiais e das próprias ferramentas digitais no seu dia a dia, que vão tornar a sua atividade mais eficiente e mais produtiva, tá bom? Então, olha lá. Depois que eu me adaptei a um tipo de sistema, né, que é o que a gente usa aqui até hoje, que chama processo ágil, tá? Não estou ganhando nada para fazer propaganda aqui, só que é um sistema muito bom, para mim funciona pelo menos. As nossas atividades passaram a ser feitas de modo mais tranquilo e mais prático. Hoje, eu tenho todas essas informações na palma da minha mão, utilizando aí o celular pelo qual a gente está conversando hoje. Então, todas as vezes que eu tenho alguma dúvida sobre alguma situação de um processo dentro do escritório, eu simplesmente acesso o sistema via aplicativo do celular. Tennyson, quanto você paga por esse sistema? Esse sistema ele começa com valores a partir de R$ 59,90 para monitoramento aí de até 50 processos, não me falha a memória. Mas aqui no escritório a gente paga R$ 99,90, se não me engano, para monitoramento de até 150 processos, com os dados de até 3 advogados. Então eu tenho ali cadastro de até 3 advogados, que o sistema vai fazendo as buscas, né, e até 150 processos. É uma forma aí muito tranquila de monitoramento, porque aqueles processos que vão sendo arquivados, a gente já vai baixando do sistema, então a gente está sempre renovando o nosso acervo, né? Veja, durante o mês é um preço, olha, muito tranquilo de se pagar pela quantidade de melhorias que ele te traz. Então, se você, colega advogado, ainda não usa um sistema dentro do seu escritório, está na hora de reavaliar essa decisão, porque você vai se surpreender com a melhora que isso vai trazer dentro do seu escritório. Você vai poder aí apresentar informações para o seu cliente em tempo assim absolutamente recorde. Nem você vai acreditar. E depois, fora o sistema, o que mais a gente pode utilizar para ser mais produtivo? Concordo com você, Tennyson. Por esse preço vale super a pena utilizar o sistema. Mas então, você tem lá as mensagens de WhatsApp. Cara, e olha, não sei para vocês, mas aqui no escritório a gente perdia muito tempo atendendo, né, respondendo de forma manual, um a um, aquelas pessoas que entravam em contato. Por quê? A gente faz aqui tráfego, né, tanto orgânico quanto o pago, para que a gente seja visto pelos nossos clientes. Então, isso é uma estratégia que, se você não está utilizando, pode parar de deixar isso de lado e começar já. Então, olha só, a partir de amanhã, se você não estiver utilizando tráfego pago, já comece a pensar nisso. Mas então, para responder as mensagens no WhatsApp, nossa, dava uma trabalheira responder um por um, às vezes o pessoal ficava, né, demorava para receber uma resposta. O que a gente identificou aqui dentro do escritório que estava atrapalhando? Era o tempo que a gente perdia para responder esse pessoal. E aí, então, a gente adotou um sistema de automação das mensagens do WhatsApp. Tá? Existem formas de você fazer isso sem pagar nada para ninguém. Você precisa entender um pouquinho aí de programação, precisa entender um pouco de utilizar as ferramentas, né, que estão disponíveis hoje. Se você quiser saber um pouquinho mais,
Quando eu terminar essa live, deixa um comentário aqui que a gente vai preparar aí alguns conteúdos sobre isso. Né? Então você pode fazer de forma gratuita, sem pagar nada para ninguém, ou você pode contratar um profissional que vai te auxiliar a fazer isso, né? A fazer essas automações. Eu tenho uma regra aqui no escritório que é o seguinte: por mais que a gente possa pagar, sempre é importante aprender a fazer. Primeiro eu aprendo, depois eu delego, porque daí se tiver alguma coisa errada, eu vou saber o que é e como corrigir, tá bom? Mas o que a automação do WhatsApp faz por nós hoje? Então, assim, ó, um cliente ou qualquer pessoa que mandar uma mensagem no WhatsApp do escritório, ela vai ser atendida nesse primeiro momento por um robô e ele vai filtrando dentro das respostas que ela vai nos fornecendo o que se essa pessoa ela é um cliente realmente interessado, tá? E no final do atendimento ela direciona para a área em que aquele cliente precisa. Então, se for trabalhista, se for civil, se for previdenciário, qual seja a área que ela estiver procurando atendimento, ela vai ser direcionada para o profissional correto, ou se é só alguém querendo tirar dúvidas. Por quê? Com o avanço da tecnologia, os robôs que fazem esse serviço, né, de automação das mensagens, eles já conseguem, olha como é legal a inteligência, né? Eles já conseguem filtrar aquelas pessoas que estão realmente interessadas no seu serviço, daquelas pessoas que querem apenas uma consulta, querem tirar uma dúvida, né? Coisas mais simples. Na live passada eu falei um pouquinho sobre isso, o pessoal me perguntou se não seria meio chato, se as pessoas não ficariam meio incomodadas por estarem sendo atendidas por um robô. Olha só, eu garanto para você que se você for atendido hoje por esses serviços de automação, você nem vai conseguir perceber quando é um humano e quando é um robô que está falando com você. Porque a coisa está tão avançada, a tecnologia está tão assim avançada para nos auxiliar no dia a dia, que as respostas elas são muito personalizáveis, tá? Então os robôs eles já têm uma maneira de conversar aí via inteligência artificial que você já não percebe mais, sabe? Não é um atendimento assim robotizado, travado, é uma coisa bem tranquila. Então, quando o cliente ele manda uma primeira mensagem, ele recebe uma saudação, né? Olá, seja bem-vindo, e algumas outras situações ali. Já recebe um menu sobre qual é a área que ele quer ser atendido, se é dúvida, se precisa de um atendimento para a área X, para a área Y. Então, vem tudo ali e assim ele vai filtrando. Olha, utilizar esse serviço de automação do WhatsApp foi uma das melhores ideias que a gente já teve. Por quê? Isso tirou a obrigação de uma pessoa ficar toda hora olhando para o celular para ver se não tinha uma mensagem. Então, por mais que a pessoa mande uma mensagem fora do horário, ela vai receber uma resposta. Ela não vai precisar ficar aguardando até o outro dia, o horário comercial, chegar alguém, dar uma olhada no celular, começar a responder. Olha quanto tempo era perdido. Não, ela consegue receber uma resposta imediatamente. E o que é mais legal? Esse serviço ele roda independente de ter alguém ali cuidando, tá? Lógico, se a pessoa solicitar um atendimento por um humano a qualquer hora, né? Por exemplo, ele está no meio do atendimento e ele fala, não quero falar com o robô, quero falar direto com um ser humano, aí sim, se for fora do horário comercial, vai ter que esperar, né? Porque aí não tem como, ninguém fica com o celular ali na mão toda hora. Mas, se ela ficar no atendimento pelo robô, e for resolvendo o seu caso dentro daquela automação pré-programada que a gente tem no WhatsApp, às vezes ela consegue sair dessa conversa com um assunto resolvido, tá bom? E olha, não é porque a gente usa esse serviço que eu estou dizendo que ele vai resolver todos os seus problemas, mas vai resolver uma grande parte, principalmente aqueles curiosos que mandam mensagem. E isso te dá a possibilidade de se dedicar para aquelas outras tarefas que requerem mais atenção. Quais são essas outras tarefas? Angariar novos clientes, fechar contratos e cumprir prazos, tá? Porque até o momento ainda não é possível que você tenha uma automação que inclusive junte as petições dentro do seu sistema, né? Isso ainda não é possível. Mas eu acredito que logo, logo, esse também vai ser um problema aí superado, tá? Com o avanço da tecnologia,
eu acredito piamente que daqui a pouco você vai fazer a petição, vai verificar se está tudo em ordem e vai só dar o comando para o robô. Olha, agora pode juntar essa petição no processo. Tenho certeza que isso já está sendo testado em algum lugar. Por quê? Não sei você, colega advogado, mas eu detesto perder ali um tempão para juntar o documento no processo. Sem falar nas horas em que o sistema trava, dá problema, você tem que recomeçar o processo. Olha, isso é muito chato, mas infelizmente tem que ser feito, né? Não dá para ignorar essa parte. E você só cumpre o prazo, como você bem sabe, a partir do momento em que aquele documento está inserido lá no processo eletrônico. Então, até você inserir o documento no processo, o jogo não acabou, né? Você precisa aí tomar ainda alguns cuidados. E olha, eu tenho no meu canal do YouTube um conteúdo muito legal sobre como utilizar o Projude e como utilizar o PJE aqui do estado do Paraná, né, no TRT9. Então tem lá todo o passo a passo de como você vai fazer para distribuir uma petição inicial e mesmo peticionamentos aí intermediários, né, para esses casos em que você cumpre o seu prazo e precisa juntar no sistema. Então, se você tem alguma dúvida, dá uma olhadinha lá no meu canal do YouTube que tem muita informação. Mas muito bem, vamos voltar aí para o assunto da nossa live. Como se manter produtivo ao longo do dia utilizando as ferramentas digitais que a gente tem disponíveis hoje. Então, a gente já falou sobre o ChatGPT, já falou sobre o uso das inteligências artificiais nativas do Word, já falou de sistema e já falamos também do uso das automações no WhatsApp. O nome do canal, né? Eu fico falando aí, acesse o canal e não falo o nome do canal é Expert Processo. Expert no Processo. Pode procurar lá no YouTube. E até o link está na bio, tá? Se você chegar na bio do Instagram aí, tem o canal. Vá lá e confira, aproveite e já se inscreva. E deixe o seu joinha lá nos vídeos, que isso faz muita diferença. Se você ficar com alguma dúvida, comente lá no vídeo também, que eu vou ter o maior prazer em responder. E olha, essa resposta não é feita por automação não, tá? Lá no canal do YouTube eu gosto de responder um a um, tá? Não é um robô que vai fazer essa resposta. Nesse caso sou eu mesmo. Então, fora essas informações, essas opções que eu já te trouxe aqui, o que mais pode ser utilizado para se manter produtivo? Olha só, se você precisa hoje montar um post para suas redes sociais, existem inúmeras ferramentas que podem fazer isso por você ou então te auxiliar. Se você usa o Canva também tem uma inteligência artificial nativa deles, muito boa por sinal, que reescreve texto, procura imagens melhores, te dá ideias, é algo assim muito legal. E você pode utilizar já na versão gratuita, apesar que o Canva, na versão paga, é muito melhor. Se você tiver a versão paga do Canva, ele é muito melhor e as respostas são melhores, tá? E procura, assim, imagens melhores, o texto é mais bem escrito, então a versão paga do Canva é muito melhor. Mas, fora o Canva, existem outras tantas ferramentas. Eu gosto de usar o Canva porque ele é mais simples, tá? Mas tem aí, hoje, ferramentas disponíveis que pegam vídeos, tá? E transformam em texto. Existem ferramentas que criam e-books de forma automática. Cara, tem tanta coisa na internet hoje que usa inteligência artificial, que te facilita o dia a dia, que vale a pena você se dedicar um pouquinho a fazer uma pesquisa. Olha só, até falando sobre isso, me surgiu aqui uma ideia. O que você acha de eu fazer um conteúdo aí sobre o uso dessas principais ferramentas para produção de post nas redes sociais, tá? Que usam inteligência artificial para ser mais produtivo? O que você acha? Gostou dessa ideia? Manda aqui no chatzinho da live se você acha interessante. Tô pensando aí, enquanto a gente conversava, me veio essa ideia e acho que vou preparar um material bem legal sobre isso. Eu tenho aqui separado já as ferramentas que eu uso, vou fazer vídeos curtinhos, tá? Coisa rápida aí, nada muito demorado, só para você saber quais são e ver as principais funcionalidades delas. O que você acha? Deixe aí nos comentários da live. Então, para produzir posts, a gente tem aí essa infinidade de ferramentas. E o que mais?
Olha, a gente tem aí conversor de arquivos online, tá? Então, um deles que eu uso muito é o I Love PDF. Você consegue converter de PDF para Word, juntar PDF, dividir. E olha, no processo eletrônico só pode utilizar aquilo que está salvo em formato PDF, né? Então, é uma baita de uma mão na roda. Depois, eu acho que esse assunto que eu vou falar agora aqui vai gerar um pouquinho de polêmica. Mas assim, é uma das ferramentas mais legais que eu gosto de utilizar, que é a tal do salvamento de arquivos em nuvem, que é aí a ferramenta do Google, né, que é o Google Drive, ou então o OneDrive da Microsoft, ou ainda o Dropbox, qualquer um deles aí ajudam bastante. Mas por que eu gosto de utilizar essas ferramentas? Por justamente a facilidade de acesso a esses materiais. Então, olha só, hoje a nossa operação aqui do escritório, ela é essencialmente voltada para a operação digital. Deixa eu ver aqui. Tennyson, Bruno, para um advogado iniciante, quanto precisa investir mensalmente em ferramentas de inteligência artificial? Olha só, excelente essa pergunta, tá? Você pode começar não investindo nada, que é me seguindo aqui, e eu vou te trazer aí as dicas mais atuais, tá? As melhores ferramentas para você usar no seu dia a dia. Mas eu diria assim, ó, que as duas ferramentas essenciais hoje é o Canva, tá? O Canva Pro, para você aí poder criar posts e atrair mais clientes para o seu escritório. E o ChatGPT na versão paga para construção das suas peças e resumo de documentos e aí todas as outras situações que a gente usa no dia a dia. Essas duas ferramentas aí, olha, elas são as essenciais. O Canva Pro custa R$ 35 por mês, tá? E o ChatGPT é pago em dólar, é um pouquinho mais caro, ele custa $20 por mês. Então, como você vai pagar no cartão de crédito, vai depender do valor do dólar, né, da cotação do dia. E os impostos vai sair algo em torno de R$ 150. Vamos por aí que você vai gastar R$ 200 mensais com as inteligências artificiais, aí as melhores e mais essenciais para você começar a aprender a utilizá-las. Mas tem a versão que você não precisa pagar nada, que é me seguindo aqui e acompanhando todas as dicas que eu te trago todos os dias, tá? Mas voltando lá, a operação em nuvem. Então, olha só, o meu escritório hoje, ele roda 100% digital. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu não tenho um servidor dentro do escritório que faz o backup dos dados diariamente. Isso é feito em nuvem, tá? Com arquivos criptografados, tá? Para acesso com verificação de 2 etapas. Então, a gente toma todos os cuidados com segurança, troca de senhas a cada 3 meses. Então, assim, a segurança é levada a sério aqui. Mas o que acontece? Como essa operação ela é 100% baseada em nuvem, ou seja, está tudo online, qualquer pessoa do escritório consegue acessar as informações a qualquer hora do dia e de qualquer lugar do planeta, tá bom? Então, o nosso sistema ele roda online, as nossas peças, os nossos arquivos, está tudo online. O cliente chega no escritório, a primeira coisa que a gente faz depois da assinatura do contrato, que inclusive em muitos casos é feita online, o cliente nem vem até o escritório, é a digitalização de todo e qualquer documento. Então a gente não trabalha mais com papel. Por quê? Porque a informação fica ao alcance de todos de forma muito rápida. Então assim, dentre todas as dicas que eu te trouxe hoje aqui, eu acredito que o uso da sua operação em nuvem é a fundamental. E sabe para quando que eu despertei e pensei assim, olha, uma operação assim, algo que eu tenha informação disponível a qualquer hora do dia? Foi uma vez, quando eu trabalhava em outro escritório, que a gente teve um episódio não muito agradável, né? Que foi quando entraram no escritório. Roubaram, se eu não me engano, 5 computadores, então roubaram o computador da recepção e dos advogados, porque né, ficava tudo no escritório. Reviraram arquivos, pastas, era uma zona nos documentos. E o pior, levaram junto os HDs externos que a gente utilizava para fazer backup. Então, cada computador tinha ali as suas informações e tinha um HD externo para fazer backup. E nesse dia, quando o pessoal entrou lá, eles pegaram todos os HDs externos que tinham de backup. Se não me engano, eram 3. Então, imagine o tamanho do prejuízo, foram 4 computadores e 3 HDs externos naquela época. Então, a gente ficou ali no escritório, olha, por um bom tempo, com um baita de um vazio de informações. Por quê?
naquela época, né, a gente não tinha pensado em trabalhar com operação na nuvem, tinha apenas alguma coisa de backup em CD, mas era coisa muito antiga, onde teve que começar a reconstruir tudo, banco de teses, petições, jurisprudência, tudo teve que ser feito do zero. Você já imaginou o tamanho do problema que a gente teve? O tamanho da dificuldade que foi repor esses arquivos, né? Então, olha, eu nem gosto de lembrar porque deu muito trabalho. Para tudo que a gente precisava ali, tinha que caçar em outro processo, quando lembrava em que processo estava, para poder ser um pouco mais rápido. Algumas coisas não teve como recuperar, teve que começar do zero. Então, foi nessa hora que eu pensei assim, puxa, eu preciso de outra forma para garantir o acesso a essas informações. E aí eu comecei utilizando o Dropbox, que na época te dava aí até 5 gigas de forma gratuita. Você fazia um cadastro, ganhava um tanto de espaço e a cada pessoa que você convidasse para fazer parte, né, da ferramenta, você ganhava aí mais um tanto de espaço com um limite de até 5 gigas. Depois aí você precisava comprar uma assinatura. Então foi ali que eu notei que era essencial ter uma outra forma de acesso para essas informações. Graças a Deus, depois a gente nunca mais teve no episódio de furto, né, dentro do escritório, e aí também agora, se isso acontecer, não tem problema nenhum, lógico, vai ter a perda do equipamento, mas as informações, que é o que mais interessa, não vão estar ali, né, no momento. Os clientes devem ter revoltado por... Cara, sorte que naquela época ainda não tinha a LGPD, né? Porque hoje em dia com a LGPD o tratamento dos dados é uma coisa bem complicada. Então, assim, como era um escritório físico naquela época, a gente não tinha dados sensíveis, né? Não tinha, assim, endereço dos clientes, né? RG, CPF, essas coisas não estavam dentro do sistema. Mas mesmo assim, alguns clientes levaram um tempinho para receber novas informações, que a gente precisava primeiro reconstruir todo o banco, né, de informações que a gente tinha dos processos. Então deu um pouquinho de trabalho. Mas superado, né? Hoje a gente tem aí tudo na nuvem, tudo no sistema, então a informação é muito mais fácil. Então, pessoal, já nos encaminhando aí para o fim desta live de hoje, vamos recapitular aí o que a gente conversou até aqui? Então, hoje eu te trouxe aqui dicas de como ser mais produtivo no seu dia a dia. Comecei falando para você fazer uma lista, tá, daquelas atividades. Procure um horário de preferência no domingo à noite, tá? Para você criar uma lista sobre tudo aquilo que é mais urgente, que você precisa fazer logo na segunda-feira, para você chegar no seu escritório na segunda e já ter a ciência de tudo aquilo que você precisa fazer, tá bom? Depois eu te disse para você utilizar a técnica Pomodoro, que é 15 minutos de concentração, 5 minutos de intervalo, para você continuar tendo um ciclo de produtividade no seu dia a dia. Depois eu te trouxe as ferramentas que você pode utilizar para se manter produtivo, ChatGPT, automação do WhatsApp, uso da inteligência artificial dentro do próprio Word e inúmeras outras situações que a gente conversou aqui hoje. Te trouxe daí a operação em nuvem, que é uma forma, né, de você estar aí sempre em dia com os seus documentos. Te trouxe a necessidade de você ter um sistema. Falei um pouquinho sobre a automação das mensagens do WhatsApp. Então a gente falou aí sobre muita coisa hoje. Se você chegou agora no fim da live, olha só. Toda terça e toda quinta, sempre às 8 horas da noite, eu estou aqui conversando com você um pouquinho para te dar dicas para como você melhorar a sua advocacia utilizando a inteligência artificial e as ferramentas digitais como um todo, para aí poder depois se concentrar naquilo que realmente interessa, que é atrair novos clientes e fechar melhores contratos, beleza? Espero que você tenha gostado do nosso bate-papo de hoje. Se esse conteúdo foi relevante para você, se ele te deu aí alguma ideia, se você vai poder utilizar essas ferramentas a partir de amanhã, já deixa um comentário aqui na live, já me siga aqui no Instagram para você não perder nenhuma dica que eu trago diariamente para você. E mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção e até quinta-feira. Forte abraço, tchau, tchau.